Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar desse livro Frankenstein, da Mary Shelley. E assim, eu fiquei muito surpresa com essa leitura porque é uma coisa que eu esperava uma história de... Como é que eu posso falar? Uma história de monstro, de terror, porque é o que fala aqui que é uma história de terror. Mas assim, pra mim, ficou muito mais como uma história de abandono, uma história de tristeza, porque o que é descrito aqui na história é uma história de solidão, é como se o monstro precisasse, como se ele precisasse não, ele precisa de aceitação, porque ele foi criado e aí ele ficou tão horrendo, tão feio, tão disforme, porque ele foi feito a partir de pedaços de pessoas mortas, né? Então ela foi catando pedaços, ela não, o personagem aqui do livro foi catando pedaços e foi formando aquele ser. Então, quando ele ficou pronto, que ele viu que estava muito horrendo, muito feio, o que ele fez? Ele se afastou. Ele não quis assumir que aquele ser tinha sido criado por ele, porque tinha ficado bem, né, estranho aos olhos dele. Então ele se afastou, ele fugiu. E aí o que conta é que esse ser queria ser, o ser queria ser, né? O ser queria aceitação, queria aproximação com outras pessoas. Inclusive tem umas passagens aqui tensas, porque ele é um monstro, né? Então ele reage como tal. Mas também tem partes que você sente, sei lá, uma certa pena dele, porque você vê que as pessoas dão muito valor à aparência, como é que eu vou falar? A aparência física mesmo, as aparências, né? E não olham o coração. Então, assim, às vezes você perde por não olhar por esse lado, né? E assim, ele demonstrou alguns sentimentos de amizade, ele queria ser aceito, mas quando as pessoas viam, ele assustava muitas pessoas, então as pessoas fugiam e tal. É um livro que me deixou emocionada por isso, porque né, as pessoas são muito apegadas à aparência, à beleza, a tudo aquilo, e esquecem de olhar o outro, o próximo, com o coração. E eu fiquei muito emocionada com esse livro, de verdade. Aí, semana passada, eu tô procurando alguma coisa pra ver na Netflix e acho um filme chamado Mary Shelley. E na mesma hora eu fiz a conexão entre o livro, né, mas eu não sabia exatamente até abrir, ler um pouco da sinopse e assistir o filme. É um filme bem longo, mas que conta a história da autora, da Mary Shelley. É muito, muito maravilhoso. Por quê? Porque no filme fica claro por que a Mary Shelley escreveu esse livro, o que ela passou, o que ela sentiu na pele para ela escrever um livro assim. Então, na verdade, no filme conta que a Mary Shelley passou por algumas traições, algumas noites de solidão, uma solidão imensa e tal, e ela resolveu criar o Frankenstein, escrever, né? E também foi uma aposta que foi feita quando eles foram passar uns dias, uns tempos na casa do Lord Byron. E aí eles fizeram essa aposta e cada um tinha que escrever uma história de terror e que depois eles iriam ver. Só que houve uma confusão lá entre eles, eles foram embora e depois... e também conta que a Mary Shelley era casada com um cara que já era poeta, um cara super influente e tal. E aí quando ela escreveu Frankenstein, ele gostou muito. Só que o que é que aconteceu? Na época, ninguém queria publicar o livro porque ela era mulher. Então ninguém acreditava que uma mulher tivesse escrito uma história tão boa. Então o que aconteceu? Eles publicaram, mas com o nome do marido. Olha só, ela não podia publicar a própria obra. Então teve um lançamento na livraria do pai dela, e aí o marido dela, que o sobrenome dela vem dele, Shelley, vem dele, né?
Aí ele falou pra todo mundo que tava lá que o livro era dela e que a única coisa que ele tinha participação era na tristeza que ela sentia pra ter criado essa obra. E assim, no filme também fala que eles tinham um médico que era amigo deles e tal, e também estava na casa do Lord Byron, e ele escreveu O Vampiro, e que o Lord Byron se apropriou, ele publicou dizendo que era dele. Então isso causou a morte, o suicídio desse médico e tal. Eu não procurei para saber se era verdade, mas como o filme era baseado na vida da Mary Shelley, pode ser que sim. Ainda tenho que fazer uma pesquisa para saber se realmente era só o enredo do filme ou se realmente fez parte da vida da Mary Shelley, né? O que importa aqui é que é um livro maravilhoso. A única coisa que eu fiquei meio empacada é que a letra desse meu exemplar é muito pequena, então eu demorei um tempinho assim considerável para ler, mas assim, é uma história maravilhosa, assim, como é que eu posso falar? Ela é emocionante, tocante, é uma coisa genial. Então, pessoal, é isso. Se você já leu Frankenstein, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou. Dá um joinha aí no vídeo pra ajudar na divulgação. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E é isso aí. Aí não esquece que tem o filme Mary Shelley lá na Netflix. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, vai lá. Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.